Bolsonaro teve ontem uma notícia política péssima e assustadora. Ontem, certeza que ele dormiu agarrado na pistola do Hélio Negão. Ele deve ter dormido com ela assim, ó, bem perto do rosto, porque ele disse que dorme armado, o Bolsonaro. E é claro que a pistola do Hélio Negão, porque ele ainda era da ativa, deve ter um calibre muito mais grosso do que a do Bolsonaro. Então o Bolsonaro deve ter pedido emprestado a pistola do Hélio para poder dormir agarradinho com ela, já que foi Bolsonaro que disse que ele dorme armado. Mas qual foi o discurso, a declaração que fez Bolsonaro bater a dentadura e dormir segurando na pistola do Hélio Negão? Gilberto Kassab disse em entrevista à CNN, o link vai estar aqui na descrição para que você veja essa entrevista. Kassab disse que o PSD não apoia e não vai apoiar a reeleição de Bolsonaro. E aí você deve estar dizendo, olha, mas por que isso é assustador? O que tem a ver a declaração de Kassab? Primeiro, Kassab tem poderes para transformar a vida de Bolsonaro em um inferno político, principalmente no Senado. E o segundo ponto, Gilberto Kassab não é um político que dá declarações tão contundentes assim. Kassab, vocês sabem, ele caçaba, ele é um bagrão ensaboado. Então ele solta um negocinho aqui, ele solta um outro negocinho ali, mas contundente? Como isso que ele falou? Não. Kassab não é. E nós sabemos que é um flerte. Um flerte, um jogo de sedução, um jogo do pecado entre Lula e Kassab. Eles ficam ali se farejando, se rodeando, porque um quer o apoio do outro. Mas esse não é o momento deles irem para o bote. Então eles só estão ali se estudando. Mas para Bolsonaro, Kassab falar que não apoia a reeleição dele, e esse flerte do Kassab com o Lula e o poder que Kassab tem no Senado, Bolsonaro deve ter tido uma noite péssima. E eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, mas antes você vai clicar no botão de gostei, vai ativar as notificações e eu quero que você também se inscreva no canal. E eu convido você também a ser membro por apenas R$ 1,99 por mês, é muito barato. Você vai ter acesso a 2 vídeos adicionais no mínimo por semana, então para de perder tempo, vem pra cá e eu vou explicar tudo o que aconteceu com essa... Por que Kassab deu essa declaração? Vamos começar por aí. Temos que lembrar da indicação para a vaga que foi aberta no TCU. O Bolsonaro escolheu o Antônio Anastasia, que é senador do PSD, do Kassab. Mas quem também estava na disputa era o Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, líder do governo no Senado. E o Fernando Bezerra se sentiu traído por não ter sido indicado pelo Bolsonaro. E o que o Fernando Bezerra fez? Rompeu com o governo, eu não sou mais o líder. Então o que aconteceu? Abriu uma vaga. E o Bolsonaro quis chamar o Alexandre Silveira. Quem que é esse cara? É o que assumiu, o senador que assumiu no lugar do Anastasia. Ele também é do PSD, também é do partido do Kassab. E aí o que aconteceu? O Kassab falou para o Alexandre Silveira não aceitar esse convite, que era um convite muito honroso, mas não poderia aceitar, porque isso configuraria um apoio do PSD ao Bolsonaro. E ele não quer fazer isso, ainda mais no ano eleitoral, porque vocês sabem que o PSD flerta com o Lula. E tem uma outra coisa, 1/3 da bancada do PSD na Câmara dos Deputados é do Nordeste. E o Nordeste, vocês estão vendo, detestam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro também detesta o Nordeste. Ele é preconceituoso, deu aquela declaração execrável esses últimos dias, na sexta-feira, na quinta-feira. Então quem no Nordeste vai votar em Bolsonaro? 17%. E se associar a Bolsonaro no Nordeste, é certeza de perder voto. Então ninguém quer estar associado com Bolsonaro. Ainda mais um partido que quer aumentar a bancada para 50, 60 parlamentares. Ou seja, é uma pretensão. Então o Kassab falou o seguinte, não vai aceitar. E deu uma declaração ontem, sabe, foi ontem? Foi ontem, na CNN. O link está aqui na descrição para que você possa também ver a entrevista. Kassab falou o seguinte, aspas, o PSD é independente em relação a esse governo. Sempre que existe um projeto que nós consideramos que são bons para o país, eles têm tido o nosso apoio. Mas em um ano eleitoral, um senador assumir esse cargo, ou seja, de líder do governo no Senado, daria uma impressão de que o partido é governo. E o partido não é governo. Eu não quero esse cara perto de mim. Não quero esse cara perto de mim. Tanto que não vamos apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro. Não vou apoiar a reeleição. E Bolsonaro deve ter tremido a dentadura. Deve ter tremido a dentadura. Porque ele sabe o impacto que Kassab pode causar. E eu vou mostrar para vocês agora. Um dos grandes pontos que está pegando para Bolsonaro com os mais pobres é o preço do combustível. O preço do combustível está alto, isso encarece o deslocamento dos mais pobres principalmente, o preço da passagem de ônibus, aumenta a inflação e aumenta o preço dos alimentos e os mais pobres acabam sendo muito pressionados dessa forma.
O Bolsonaro quer lidar com isso de alguma forma, ou pelo menos jogar a bomba para o outro, como ele sempre faz. Ele sempre gosta de jogar isso nas costas dos governadores e prefeitos. Tanto é que esse aumento dos professores, o Bolsonaro jogou essa bomba para os governadores e prefeitos, porque são eles que vão ter que arcar com isso. E ele gosta de jogar a responsabilidade para os outros. Então ele quer tirar o ICMS dos combustíveis e fez um projetinho que foi aprovado na Câmara. A Câmara dos Deputados, vocês sabem bem, é presidida pelo Arthur Lira, aliado de Bolsonaro. Diferentemente do Senado, que é do Rodrigo Pacheco, que é do PSD. Potencial apoio a Lula. E aí o que acontece? No ano passado, eles brigaram. Houve um racha, uma guerra do Senado contra a Câmara dos Deputados. E na inauguração do ano legislativo, o Arthur Lira veio com um discursete, com um discursinho seguinte: olha, nós temos pautas importantes. A eleição é só para outubro. Só para outubro. O que ele está falando? Está dando uma cutucada no Pacheco e também no Senado. O Otto Alencar, do PSD, do Kassab, da Bahia, que apoia o Lula, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, virou e falou o seguinte: não vamos pautar privatização dos Correios esse ano, não vamos pautar reforma de imposto de renda e também não vamos pautar redução de ICMS para combustível. Não tem condição de fazermos isso no Senado, já deu o recado. E o Pacheco, ele tem a possibilidade de lançar pautas bomba, ou segurar pautas do governo, ou seja, a vida do Bolsonaro vai ser um inferno no Senado. Vai ser um inferno. Ele não vai ter vida fácil. Enquanto isso, Lula e Kassab ficam ali nesse jogo, nesse flerte, nesse jogo do pecado. O Kassab disse também na entrevista, que o link está aqui na descrição, que a definição da candidatura do Pacheco vai acontecer só lá para o final de março, início de abril, que é mais ou menos a época que vai ter a definição da chapa do Lula e do Alckmin, que é quando fecha a janela para as trocas partidárias. Dentro do PSD, todo mundo sabe que a candidatura do Pacheco não prospera. Nem o próprio Pacheco acredita na candidatura dele, mas Kassab banca, porque ele não quer dar o apoio ao Lula logo no primeiro turno. Ele quer ter uma candidatura própria, porque ele tem uma visão política que os partidos precisam ter candidaturas próprias. Ele defende isso já há muito tempo. Essa é uma filosofia dele, para que os partidos tenham identidade com a população. Alguns dizem que o PSD pode ser vice do Lula, depois a gente comenta sobre isso. A questão é o seguinte: dentro do partido, ninguém acredita no potencial do Pacheco disputar as eleições e vencer, nem ir ao segundo turno. Tem a chance dele ficar atrás do André Janones, inclusive em Minas, porque ambos são de Minas. E aí tem falado de Eduardo Leite, que empolga menos ainda o partido. Dentro do PSD, existem quadros que defendem a aliança com o Lula já no primeiro turno, o que Kassab não quer fazer de modo algum. Mas existe um outro ponto aí. Se não tiver segundo turno, se o Lula, lá para abril, bater 55% das intenções de votos, e se no próximo Datafolha o Lula aparece com 53%, no próximo IPEC também, aí já começa a mudar os planos do Kassab. E o Alckmin ainda não se filiou ao PSB. O Alckmin, ele pode se filiar ainda ao PSD. Tudo bem que ficou um negócio meio estranho, porque o Kassab falou nessa entrevista à CNN que há uns 4 meses o Alckmin falou para ele, Kassab, que ele não tem mais pretensões de disputar o governo de São Paulo. E ele era a aposta do Kassab para São Paulo. Ele falou assim: eu tenho um projeto nacional. Kassab não guarda rancor de ninguém. Kassab, ele é pragmático politicamente. Essa é uma das principais qualidades que ele tem enquanto político. Pode ser? Pode, mas Kassab precisa rapidamente lidar com essa situação. Mas, trocando em resumidamente, Bolsonaro tá perdido, cara. Pelo seguinte, Kassab faz acenos a Lula. Ficam conversando, ficam se farejando e tem poder para prejudicar e muito politicamente Bolsonaro no Senado. Lula teria hoje, com o PSD, PT, Rede, PDT, algumas pessoas ali do MDB, Renan Calheiros, entre outros o Jarbas, o Jader, também podemos colocar o pessoal lá do Cidadania, talvez. Lula tem mais ou menos aí uns 25 senadores, 25 a 30 senadores, sem contar o Podemos. Quando eu falo Lula tem entre aspas, né, que eles poderiam atrapalhar os trâmites do Bolsonaro no Senado. Inclusive o presidente é o Rodrigo Pacheco. Mas isso aí é algo que assusta o Bolsonaro. Enquanto eu falei para vocês, né, da possibilidade do PSD ser vice do Lula, é pouco provável, pelas declarações inclusive do próprio Kassab e do posicionamento do Alckmin. Pode ser? Pode, mas ele está mais alinhado
ao PSD. Mas vamos ver o que vai acontecer. O que nós sabemos é que ontem Bolsonaro dormiu muito agarradinho e muito apertado com a pistola do Hélio Negão, que é uma pistola, se comparado com a do Bolsonaro, de alto calibre, porque Bolsonaro já saiu do exército há muito tempo, o porte de arma de Bolsonaro não é mais o mesmo da época que ele era militar, obviamente, né, pessoal? E não pensem besteira, vocês são muito besteirentos, seus besteirudos, certo? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Bolsonaro dormiu agarrado também com a pistola do Hélio Negão, de medo dessa declaração que é assustadora do Kassab? Porque se tem alguém que tem poder para prejudicar politicamente o Bolsonaro, esse alguém é sim Gilberto Kassab. Então você vai clicar no botão de gostei, vai ativar as notificações, vai me seguir no Instagram, que é canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.